Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do EA Talks, o podcast da Europa Assistance, no qual falamos um pouco sobre o mercado de seguros e o mercado da assistência. Hoje tenho o prazer de ter comigo o Tiago Rodrigues. O Tiago é o Chief Service Officer da Generali Tranquilidade em Portugal. Está desde 2020 na Generali. Antes teve mais de uma década ligada à McKinsey, com projetos em mais de 10 países e, portanto, é uma pessoa que tem uma experiência já de mundo muito variada. Ainda agora, em off, falávamos um bocadinho sobre a experiência que teve em São Francisco ainda agora, mas disso já vamos falar. Tiago, começava, antes de mais nada, por agradecer a tua presença e por te colocar logo uma questão relacionada com transformação. É um chavão que nós ouvimos muito no mercado segurador, sempre a transformação, mas esta transformação, no fundo, tem várias vertentes. Falamos muito do digital, falamos também de cultura. O que é que para ti tem sido importante descobrir nesta jornada de transformação da Generali Tranquilidade e o que é que tu achas que pode ser o próximo capítulo que vamos enfrentar? Obrigado, João. Olá a todos e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco para poder partilhar um bocadinho da minha experiência, quer profissional, quer pessoal. Na década passada falava-se muito da transformação digital, não é? Eu acho que a transformação digital já é um bocadinho uma coisa do passado. Agora estamos aqui a falar uma transformação de modelo operativo com toda esta alavanca de inteligência artificial generativa, vai mudar completamente a forma como as empresas se relacionam entre si e como as pessoas se relacionam com as empresas. Falando um bocadinho da transformação digital, que ainda está a acontecer, apesar de ser, eu achar que já é um tema um bocadinho do passado, eu acho que um dos principais desafios que nós temos na transformação digital é que nós tendemos a digitalizar processos que são analógicos e não a repensar e redesenhar a experiência do cliente. Vou dar alguns exemplos até relacionados com a assistência. Por telefone, tu tens que contextualizar um cliente, não é? Num processo analógico, tens que contextualizar, pedir os dados do cliente, tudo isso. Numa interação por WhatsApp ou num canal digital, uma app, o que é que seja, o cliente já está contextualizado, portanto não tens que pedir os dados. Muitas das vezes, mesmo nos processos digitais, nós tendemos a pedir os dados dos clientes quando não é preciso, portanto podemos redesenhar o processo e saltar alguns passos. Logo a seguir, queremos pedir um reboque para algum sítio. Por telefone temos que pedir a morada, inclusive o código postal, localização exata, pontos de referência. No digital, um clique e podemos partilhar a nossa morada, portanto um processo totalmente diferente. E depois tendemos depois vamos lhe enviar a documentação ou um link para acompanhar o reboque ou o que é que seja, por e-mail. Não é preciso, pode-se no mesmo canal enviar tudo diretamente e sem qualquer mudança de canal. Portanto, eu acho que a transformação digital, um dos principais desafios, e é cultural, nós tendemos a digitalizar processos que são analógicos. E acho que temos que repensar a experiência de cliente e pôr a experiência de cliente no centro e depois transformar e digitalizar aquilo que faz sentido. Um bocadinho até como uma das iniciativas do Governo que se falaram ainda agora, que é garantir que a pessoa, quando dá um dado à Administração Central, não tenha que o repetir nas várias iterações que vai tendo com os vários organismos públicos e, portanto, a partir do momento que o Estado tem esses dados e tem conhecimento do que é que são esses pormenores de cada pessoa, a pessoa não ter que estar a repeti-los em cada vez que ou vai à Segurança Social ou às Finanças ou o que for. Exatamente. E, portanto, este mindset de repensar a experiência de cliente, eu acho que o cliente tem que estar mesmo no centro, é um chavão, mas eu acho que muitas das vezes, e principalmente no setor segurador, o cliente nem sempre está no centro. Na Generali, em particular, temos, fruto das fusões e integrações que temos tido nos últimos anos, tendemos muito a pensar para dentro e olhar pouco para fora. E tendemos a deixar o cliente, não nos pormos no pé do cliente. E acho que isso é chave para conseguirmos transformar e melhorar a experiência do cliente. Por outro lado, acho que há mais um desafio grande nestes temas de transformação digital, que é a adoção. Por muito que as seguradoras façam e lancem muitas ferramentas digitais, há sempre o desafio de parceiros e clientes adotarem. E nós vemos isso em várias das coisas que lançamos, que é conseguimos meter uma boa ferramenta no mercado, mas depois os nossos clientes e os nossos parceiros têm dificuldade em utilizá-la e, portanto, continuamos a ter os processos antigos porque não promovemos a mudança e a adoção, que também faz parte de uma mudança cultural em todo o ecossistema segurador. E começa também desde logo nos próprios colaboradores das seguradoras, não é? Muitas vezes estamos a falar de pessoas que estão habituadas a processos já com alguns anos, não é? E pessoas que estão no setor já há alguns anos a fazer, sempre se vê assim, não é? Aquele chavão que nós temos que desconstruir para conseguir também ir
introduzindo inovação aqui ao longo de toda a cadeia de valor. E como é que nós medimos a eficácia daquilo que vamos fazendo? É através, por exemplo, de rácios de adoção, de número de processos já tratados sob a nova perspectiva já digital? Como é que vocês vão medindo o sucesso das várias iniciativas que vão tendo? Há diversos KPIs que nós acompanhamos e que medimos, mas eu acho que o principal não são tantos os KPIs, é muito mais nós vermos a forma de trabalhar, é uma forma de trabalhar completamente diferente. Mas eu vou-te dar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu me juntei à Generali, o nosso site tinha mais de 100 mil visitas por mês. E tínhamos um desafio de como é que nós monetizamos estas visitas. Nós tínhamos, lembro-me perfeitamente o número, eram 244 vendas com origem digital, com mais de 100 mil visitas por mês ao site. E, portanto, nós tínhamos uma elevada taxa de digitalização, mas estávamos a conseguir monetizá-la muito pouco. Porquê? Porque não tínhamos as ferramentas certas, não tínhamos simuladores para gerar leads, não tínhamos pedidos de contacto user-friendly que permitissem rapidamente o cliente conseguir chegar ou à companhia ou ao seu agente para pedir novos produtos e esclarecer dúvidas. E, portanto, o que nós começámos a acompanhar foi o funil, desde que o cliente entra no site até que ele sai do site, mas com vários passos, não é? Abriu esta página, abriu um simulador, concluiu a simulação ou fez um pedido de contacto. Portanto, ao acompanharmos este funil e conseguimos otimizar as ferramentas dentro deste funil, nós conseguimos perceber onde é que os clientes nos estão a escapar e onde é que nós estamos a conseguir monetizar. É um exemplo muito virado para a parte comercial, mas que ilustra bem como é que uma companhia que tem 100 e tal mil clientes que visitam o seu site por mês, só vendia 244 apólices com origem digital. Portanto, foi uma mudança também de mindset, nós conseguirmos não só trazer os clientes para o nosso site, mas também depois conseguir encaminhá-los para as ferramentas, de modo a conseguirmos tirar valor desta digitalização. Este é um exemplo. O outro exemplo, que eu acho que ilustra bem, é a satisfação dos clientes. Não é? É um KPI que me surpreendeu muito, foi quando olhámos para processos com início digital, por exemplo, um processo de sinistro ou um processo de assistência, com início digital, e comparávamos com a satisfação nos processos com origem nos canais tradicionais, por telefone ou um e-mail enviado com uma participação, vemos que a satisfação é completamente diferente. Nós temos mais de 2 vezes um NPS nos processos que são originados digitalmente dos processos que são analógicos. Isto revela que a rapidez e a facilidade de contacto é um ponto muito importante e que é diferenciador na experiência do cliente. Portanto, há aqui um conjunto de KPIs que nos permitem aferir, quer do ponto de vista de processo, quer do ponto de vista de satisfação do cliente, se estamos no caminho certo ou se estamos a dar tiros ao lado nesta transformação digital. E falavas também aí de um ponto que me parece importante, e eu aproveitava se calhar para introduzir um bocadinho o tema da inteligência artificial, que é quando nós estamos a gerar leads, e sendo a Generali uma companhia que aposta praticamente tudo na sua rede de agentes e de mediadores, e imaginando eu que essas leads já com as ferramentas que nós vamos tendo, cada vez mais as conseguimos entregar a um mediador de uma forma mais completa, mais quente, até já com sugestões de produtos e de abordagens. Como é que se envolve a rede neste processo? Como é que se forma a rede e como é que se capacita para que a rede também saiba aproveitar todo o trabalho que está a ser criado, a montante de gerar interesse e gerar leads para conseguir converter? Olha, é uma excelente questão e é uma questão onde nós estamos com projetos de inteligência artificial para ajudar os nossos parceiros a conseguirem vender mais e melhor. Nós de facto temos um dos critérios para a atribuição das leads, por exemplo, era a taxa de conversão do agente para aquele produto. Portanto, quanto mais tu consegues converter, mais leads vais receber daquela tipologia ou daquele ramo de produtos. Mas nós vemos que as taxas de conversão eram baixas, ou ainda continuam a ser baixas. Então, uma das prioridades com a inteligência artificial que estamos a desenvolver é o que nós chamamos um Sales Buddy. O que é que vai ajudar o Sales Buddy? O Sales Buddy vai ajudar a construir pitches de venda adaptados a cada ao cliente que nós temos ali à frente. Ele consegue contextualizar o cliente, consegue perceber que produtos é que já tem, que tipologia de cliente é que temos ali, consegue ler qual é o produto que nós estamos a discutir e a propor ao cliente e criar argumentários de venda até versus a concorrência. Se tivermos a base de dados da concorrência bem abastecida e atualizada, conseguimos fazer comparações, quais é que são os pontos fortes
que o nosso produto tem versus a concorrência e vai ajudar muito os nossos colaboradores, os nossos agentes, a conseguirem extrair o máximo valor destas leads que lhes entregamos e que as taxas de conversão não refletem o que nós gostaríamos e o investimento que nós fazemos neste tipo de marketing digital e neste tipo de geração de oportunidades de negócio. E este é um dos pontos que eu penso que é mais importante para quem nos está a ver e que não esteja muito ligado ao setor segurador, porque de facto muitas vezes há a imagem que o setor é um setor cinzento, atrasado no tempo, muito estático, e a verdade é que está a acontecer muita coisa e o setor é talvez um dos setores líderes neste investimento na tecnologia e na transformação digital e na inteligência artificial. E eu gostava de perceber também, sendo a Generali um grande grupo internacional, mas focamos aqui um bocadinho mais em Portugal, onde é que o mundo está à nossa frente? Ou seja, são as seguradoras chinesas, são as americanas, ou somos nós estamos na crista da onda, estamos um bocadinho atrás, como é que nós nos comparamos? Eu acho que isto está a evoluir a uma velocidade muito grande em que não nos conseguimos comparar, porque as coisas mudam todos os dias e o que tu viste ontem já não é o estado em que as coisas estão hoje. Mas do que me dá a entender é que a indústria seguradora tem um potencial enorme de aproveitar esta oportunidade da inteligência artificial para se reinventar, quer a nível interno, quer de relacionamento com os clientes. Isto porquê? Porque nos seguros nós geramos muitos dados e para termos inteligência artificial por trás é preciso ter muitos dados. Temos dados de clientes, imagina a quantidade de interações que nós temos no dia-a-dia, nas oficinas, nos processos de assistência, nos processos de saúde, com hospitais, portanto, há aqui uma panóplia de dados que nós recolhemos nas interações com os nossos clientes que podemos usar para otimizar a nossa relação com o cliente e os nossos processos internos. Portanto, eu acho que, na minha opinião, os seguros e a indústria seguradora é das que mais beneficiará com a inteligência artificial, quer do ponto de vista de otimização dos custos, de maior eficiência, quer do ponto de vista de otimização da experiência de cliente. E nós estamos a fazer várias experiências que provam que nós estamos a conseguir dar passos rápidos, se calhar ainda não utilizando inteligência artificial, mas utilizando Advanced Analytics. Vou dar aqui 2 ou 3 exemplos. Detecção de fraude. Estamos a conseguir, com modelos analíticos, conseguir aumentar a accuracy, a precisão nos nossos processos de fraude. Portanto, com os mesmos recursos, estamos a conseguir detectar mais fraude, chateando menos os clientes, porque sempre que há suspeita de fraude, o processo alonga-se e vamos ter que fazer aqui averiguações, etc. E, portanto, estamos a conseguir capturar mais valor, minimizando a disrupção no cliente. Outro exemplo, encaminhamento para a rede de oficinas. Nós sabemos exatamente que para uma determinada tipologia de acidente nesta região, qual é a oficina, e para esta marca de veículo, qual é a oficina que tem um custo mais competitivo e tem um serviço melhor. E, portanto, nós conseguimos encaminhar os clientes, com base nos dados históricos, para a oficina que melhor serve e que melhor serve o cliente em termos de experiência e que melhor nos serve à companhia em termos de eficiência de custos. Portanto, há muitas oportunidades que nós podemos explorar na indústria seguradora. Não sei dizer, estamos à frente, estamos atrás da banca ou do retalho. Neste momento não sei porque as coisas avançam muito rápido, mas que vamos ter muito a ganhar e se calhar muito mais que a banca e que o retalho. Acho que a indústria seguradora tem muito mais a ganhar ao utilizar os dados e a inteligência artificial pela disponibilidade que existe de dados. E falando talvez em dados, imagino que seja aqui um aspecto em que a Europa Assistance também, dentro da nossa parceria, possa também contribuir e ajudar, não é? No fundo, nós muitas vezes somos aquele primeiro touch point com os clientes quando há um sinistro e, portanto, todo o encaminhamento que falavas sim, também começa muito na nossa capacidade de o conseguir fazer, não é? Sim, sem dúvida. Ao nível de encaminhamento e ao nível de detecção de fraude, eu acho que a assistência está numa situação privilegiada para nós podermos, primeiro, recolher as evidências que nos permitam aferir se o acidente é legítimo ou não e depois, no contacto com o cliente, muitas vezes o cliente chega e nem tem ideia, está um bocadinho naquela incerteza do momento, do acidente e tal, e portanto é fácil de encaminhar. Só tem ali uma oficina que já sabe para onde é que quer ir, ou então temos uma grande oportunidade. E portanto acho que na assistência é um momento ideal para estes dois casos de uso que
elenquei, nós também os ativarmos e restaríamos valor. E aqui também temos o admirável mundo novo, não é? Como nós falávamos ainda há bocadinho, o Tiago esteve recentemente em São Francisco e teve aqui uma experiência de andar num carro autónomo. Cá chegará a Portugal. Nós neste momento já temos a realidade que é os carros elétricos, não é? Que têm toda uma envolvência completamente diferente dos carros a combustão, um enquadramento mesmo em termos de assistência, em termos de reparação completamente diferente. Como é que a Generali está a olhar para esse futuro em que provavelmente vamos começar a ter mais carros elétricos do que carros a combustão, uma rede que se calhar não é a mesma ou pode não ser a mesma? Lembro-me, por exemplo, de ter estado num evento em que o CEO de uma congénere dizia que muito provavelmente as companhias de seguros também vão querer participar um bocadinho mais na cadeia de valor, também no automóvel, como já começa a acontecer na saúde. Como é que a Generali vê estes desafios todos? Bom, a alteração de mix entre carros elétricos e carros a combustão coloca-nos vários desafios, quer ao nível da assistência, quer ao nível da gestão de sinistros. Isto porque um carro, como devem imaginar, um carro elétrico tem muito mais componentes de tecnologia do que os carros a combustão com 5, 10 anos, não é? E, portanto, qualquer toque num carro elétrico exige para-choques novo, obviamente, mas depois com muito mais sensores e muito mais tecnologia, o que puxa o custo médio muito para cima. Portanto, acho que o setor assegurador aqui tem um desafio de conseguir manter os custos controlados com esta alteração de mix. Nós temos feito algumas coisas que acho que também alinham com o tópico da sustentabilidade, que é tentar reparar mais e substituir menos. E temos tentado promover o uso de peças verdes, ou seja, não ir para uma peça nova à mínima coisa, é tentar sempre ir buscar peças que possamos usar já utilizadas. Isto aqui de modo a minimizar o impacto no ambiente, mas também de modo a termos aqui um menor tempo de reparação, que também contribui para uma melhor experiência de cliente. Portanto, eu acho que os carros elétricos são, de facto, um desafio para o setor segurador. Os carros autónomos ainda não chegaram cá. Tu dizias, eu tive essa experiência e comecei a imaginar como é que seria pedir, qual é que seria o trigger para pedir um reboque para um carro como o carro autónomo. Seria a central de gestão dos carros autónomos? Seria o carro autónomo que despoletaria um alerta e enviaria a sua localização para a empresa de reboques? Portanto, acho que esta alteração que pode existir, que já está a existir lá fora e que poderá chegar cá a breve trecho, acho que vai ter aqui alguns desafios e vamos ter que redefinir um bocadinho os nossos processos, nomeadamente os processos de assistência, porque não vamos lá ter ninguém para nos receber, provavelmente, ou então, não sei, vai ser um processo completamente diferente e, portanto, há que repensar os processos para dar uma assistência a um carro que não tem condutor e, portanto, claro, vai ser um desafio. Vai ser muito disruptivo, cá estaremos para ver. Mas disruptivo é também um bocadinho o percurso do Tiago, que ao longo do tempo também tem tido várias iniciativas num âmbito empreendedor, portanto, fora deste mundo mais corporate de McKinsey, Generali e Tranquilidade. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre isto, até para dar a perceber um bocadinho esta tua faceta ainda mais de hands-on, não é? Portanto, sei que tens vários projetos e que tens tido ao longo do tempo já várias iniciativas tuas de empreendedorismo. O que é que tens aprendido? Quais são elas, antes de mais nada? E o que é que tens aprendido com essas experiências? O que é que elas te trazem? Ok. Sim, eu tenho 2 hobbies, agora 3. Tenho um filho de 2 anos, que é o terceiro hobby mais recente e, portanto, que me ocupa muito. O ténis não é um deles? O ténis também é, mas o mais recente é o meu filho, porque agora, sempre que chego a casa, tenho entretém garantido até que ele vá para a cama. Mas os outros 2 é precisamente o desporto. Portanto, o ténis é uma das minhas paixões. Por acaso estive agora 4 meses parado com um ténis elbow, mas retomei há 2 semanas. Estou numa fase agora de retoma. Se quiser ir ver o Tiago a treinar, é no CIF. Ainda é no CIF? No CIF. Portanto, o desporto e a outra é empreendedorismo. Eu gosto de criar coisas novas, gosto de lançar coisas novas e nos últimos 12 anos ou 13 anos tive a oportunidade de lançar 3 startups, das quais uma continua ativa. Foram startups na área de automóvel, na área de moda, meias solidárias e na área de agricultura. E o que eu aprendi é que é muito difícil conciliar as coisas, não é? Uma startup e lançar uma empresa nova, de facto, exige muito de nós e eu acho que exige muita resiliência. Nós tipicamente estamos muito entusiasmados primeiro ano, 2 anos, 3 anos,
mas a partir daí depois é preciso continuar, é preciso insistir, é preciso energia redobrada e muitas das vezes é o principal desafio, é nós mantermos motivados e resilientes para levar a coisa avante. Por diferentes motivos, as minhas startups não foram, eu decidi que não avançar com elas, mas acho que o principal motivo foi de facto a falta de tempo para levar a coisa a bom porto. Portanto, acho que não nos conseguimos desdobrar. Pois, eu imagino que conciliar, na McKinsey não se trabalha pouco, na General imagino que também não é? Exato. Portanto, às tantas não sobram horas do dia para tantos projetos e a pessoa tem que se dedicar mesmo às startups para que elas vinguem, é preciso uma dedicação muito grande. Exatamente, é preciso muito tempo e muita energia. E a próxima pergunta que acho que toda a gente tem é: qual é o próximo projeto? Ou seja, se tivesses que lançar um agora, o que é que achas que poderia ser uma coisa que vingasse? A não ser que já tenhas a ideia na forja e que não a queiras divulgar, o que é que achas que tu vês e do mundo todo? Também és uma pessoa que tem viajado muito, contactado muito com muita inovação ao longo deste percurso. O que é que achas que podia vingar agora? Olha, falámos agora dela. Eu acho que este tema dos carros autónomos é um tema, pelo menos a minha experiência de cliente foi muito boa. Eu acho que trazer uma empresa de carros autónomos para prestar o serviço que eu consegui experienciar em São Francisco seria uma coisa que me ocorreria. Obviamente que não estamos, acho que em Portugal e na União Europeia não estamos preparados ainda com legislação que permita e regulação que permita os carros autónomos andarem por aí livremente, mas eu, do ponto de vista de experiência de cliente, achei que, e eu acho que também do ponto de vista de rentabilidade das empresas, acho que é uma experiência tão boa e que pode trazer tanta eficiência que coisa que me ocorre assim de repente seria precisamente esse tipo de investimento e de nova ideia que eu traria para cá. Então vamos todos ficar à espera que isso aconteça. Vamos ver os carros autónomos da empresa que o Tiago vai criar, certamente com a assistência da Europa Assistance. Provavelmente não vai ter tempo, portanto isso nunca vai acontecer. Exatamente. E resta-me agradecer, Tiago, a tua presença e os insights que foste dando durante este bocadinho. Já sabem que vamos ter mais episódios do EA Talks em breve. Muito obrigado por terem assistido. Obrigado, Tiago. Obrigado.